fica um pouco mais longe, acaba a gente pode se perder um pouco no tema. Gente, vamos caminhar juntos aqui. A Bíblia, ela é um livro e nós temos como única fonte confiável de revelação as Escrituras. Não tem como fonte de revelação uma pessoa, um movimento, uma instituição, somente as Escrituras. Tanto é que hoje, seja qual for a sua igreja evangélica, a Bíblia é a mesma. A loja que vende lá a Bíblia é a mesma para todo mundo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso me concentrar em ler as Escrituras, preciso aprender as Escrituras e então interpretá-la. E é aí que entra a hermenêutica bíblica, que ela é a ciência de interpretação da Bíblia. Ela é a ciência que me ensina a apresentar corretamente a Bíblia, que ela me ensina a criar as frentes de estudo. E então a gente consegue desenvolver uma boa teologia a partir disso. Uma interpretação errada e eu tenho uma teologia mal aplicada. Eu até afirmo para vocês de que a hermenêutica ela é uma ciência essencial para a saúde espiritual da igreja. Porque uma vez que a Bíblia é mal interpretada, eu posso ter falsos ensinos na igreja, eu posso ter graves problemas teológicos levados à igreja, e isso que eu interpretei incorretamente. Existe um ponto de vista clássico, e até é a interpretação da Reforma Protestante, é ter a Bíblia como única regra de fé, sendo a Bíblia autoritativa e a voz de Deus que fala conosco, a voz de Deus que fala com a igreja. Até aí, ok, não temos grandes problemas ou grandes dúvidas quanto a isso. Então, estamos aqui e a Bíblia é a palavra de Deus, ok. A Bíblia também, ela precisa ser interpretada, e isso para os ortodoxos, literalmente, ou seja, o que a Bíblia diz, o que nela está escrito, é claramente a voz de Deus, sendo a sua interpretação não presa a uma pessoa, não presa a uma doutrina, mas sim a voz de Deus falando com as pessoas, para qualquer pessoa. Ah, mas no Antigo Testamento tinha o escriba, só ele que ensinava, e o sacerdote ensinava também. Acontece que nós temos um contexto histórico ali muito diferente do nosso, porque a alfabetização em massa é um privilégio da nossa sociedade, da nossa cultura. A Bíblia nunca foi lida como sendo um livro de conto de fadas, como sendo um livro de mitos e lendas. Pelo contrário, a Bíblia sempre foi tida como um livro literal. Abraão existiu, Moisés existiu, Noé existiu. Jesus trata a Bíblia como sendo literal. Olha que ele cita Moisés, ele cita até Jonas. Jesus fala que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, convém que o Filho do Homem também fique, que ele vai dizer que vai ficar sepultado depois de 3 dias levantar. Jesus lembra que Moisés levantou a serpente no deserto e por aí vai. E essa é a interpretação clássica da Bíblia, e inclusive na Reforma Protestante, entre grandes embates entre católicos e evangélicos, nunca houve crítica muito dura à autoridade das Escrituras. Na Reforma Protestante, os reformadores defendiam que todo homem deveria ter acesso à Bíblia e à livre leitura e interpretação. Do lado católico, não. Somente os sacerdotes, os padres podiam ler a Bíblia, mas só o Papa podia interpretar. Mas que a Bíblia era a palavra de Deus, e isso não tinha dúvidas. Tanto é que o grande lema da Reforma Protestante é a sola scriptura, ou seja, toda a autoridade ela vem da Bíblia. Toda a autoridade ela está na palavra de Deus, não na interpretação, não no intérprete, não
a autoridade da pessoa em si, não na igreja, em nada. Tudo sendo apenas a autoridade da Bíblia e a sua prática. Tá? O que acontece no século XIX? Surge o chamado liberalismo teológico, que é quando alguns teólogos, com influência do racionalismo, do iluminismo, começam a pensar e começam a ensinar de que todas as coisas tinham que ser provadas pela razão. Todas as coisas tinham que passar pelo crivo do pensamento racional. E aí começou a ter crítica, e aliás, críticas muito sérias, quanto à autoridade das Escrituras, quanto à autoridade da Bíblia, quanto a ser ela, se era ou não a palavra de Deus. E tudo isso fez com que a Bíblia acabasse sendo colocada em xeque. Existe explicação racional para explicar como é que o mar abriu e o povo passou, como é que esse povo viveu e sobreviveu 40 anos no deserto, e comendo pão que simplesmente caía do céu, comendo carne, codornizes, que simplesmente caía do céu. Não há explicação racional e lógica para isso, mas no século XIX surgem essas críticas. Pessoas começaram a contestar se os manuscritos eram literais ou se havia neles traços de lendas, de mitos, de contribuições posteriores. E isso fez com que a Bíblia acabasse sendo também colocada em xeque. Que a Bíblia também fosse, que o seu conteúdo, de que houvesse dúvidas sobre o seu conteúdo, de que simplesmente nós não conseguiríamos procurar o que era verdade, não conseguia separar, né? Mesmo procurando, eu não conseguiria encontrar o que é lenda na Bíblia e o que é verdade na Bíblia. A gente simplesmente não consegue. Porque, tá cheio de mito, tá cheio de lendas, a gente não consegue colocar tudo à prova. Tá? Falando com os alunos aqui do curso de Teologia, mandando mensagem aqui para o grupo, podem entrar que o link agora funcionou. A imagem não está 100%, tá, pessoal? Mas daqui a pouco eu subo a gravação e vai ficar boa. Mas eu faço questão de entrar ao vivo para vocês colocarem perguntas aqui e eu posso responder. Eu fiz 2 testes, o áudio está chegando bem, então a gente continua. Mas assim que terminar a aula, a live vai ficar indisponível para vocês e eu deixo aqui fazendo o upload, que seja na madrugada, mas eu consigo entrar com tudo. Tá? Já que eu fiz uma pausa, gente, um abraço para Yara Melo. Yara, um abraço, viu? Paz do Senhor, falou que o áudio está muito bom. Fernando Lagares de Itaberaí. Eu tô com saudade de Itaberaí, faz tempo que eu não vou ir na igreja, viu? Mas também com a paralisação fica difícil. Bibiane Lourenço, muito obrigado, presente aqui na aula, graças a Deus. E tem gente no Facebook, pode deixar o comentário se quem estiver vendo no Facebook, que eu faço questão de ler aqui, tá bom? Essa transmissão está ao vivo pelo canal no YouTube, Café e Teologia, e também no Facebook, no canal Café e Teologia. Ok? Então, a gente agora começa a entender uma série de coisas. Olha o peso, né? O problema que é o liberalismo teológico, mesmo hoje na igreja. Hoje nós temos pessoas que duvidam de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou mesmo crentes, pastores ou pregadores que sejam, que olham para as Escrituras e não conseguem enxergar nela a literalidade do texto, não olha para a Bíblia como sendo um livro histórico, mas sim como um livro de mitos, como um livro de lendas, como um livro em que a sua credibilidade precisa ser contestada simplesmente porque a gente não encontra uma ou outra lógica racional, não consegue explicar todos os milagres, e por causa de tudo isso tem muita gente colocando em descrédito a Bíblia e nos púlpitos. Gente pregando que a história de Adão e Eva só pode ser lenda, que é um conto mitológico, e de que não é bem assim, e de que talvez Jesus não tenha sido crucificado daquele jeito, mas existe muita história por conta, o que importa é a fé, não importa a literalidade da Escritura. Gente, a minha fé não está apoiada no meu próprio entendimento, está apoiada nas Escrituras. Então, se a Bíblia não tem credibilidade,
Logo, a palavra de Deus também não tem, a minha fé é vã. Então isso é uma coisa muito séria. Qual que é o argumento? É preciso provar racionalmente, logicamente, para que depois eu possa crer. Eu tenho que provar pela lógica, pela razão. Acontece que a lógica, ela não serve para provar a verdade. A lógica serve para repetir um resultado que eu já conheço. Quanto tempo você gasta para sair da sua casa e chegar no seu trabalho, na casa da sua sogra, no seu irmão, que você vai sempre? E você me responde quanto tempo. Por que você sabe quanto tempo gasta? Ué, o seu meio de transporte, o seu tempo. Você fez várias vezes essa viagem, então você consegue replicar o mesmo resultado e fazer de novo no mesmo tempo de viagem. Mas isso não tem nenhuma verdade aí. Tem simplesmente a repetição de um experimento que eu já fiz antes e consigo repeti-lo. Quando eu uso um comprimido para dor de cabeça e passa a dor de cabeça, não há uma verdade nisso. Há, na verdade, um milhão de testes de laboratórios feitos com várias fórmulas. Conforme elas não funcionam, foram sendo eliminadas, até que eu cheguei nessa que funciona. Uma vez que eu comprovo que funciona, eu consigo reproduzir o resultado. Onde é que eu quero chegar com isso? Não existe lógica, não existe razão que prove a verdade. Essas duas coisas são para reproduzir resultados que eu já testei antes. Então ele não serve para dizer a Bíblia é mentira porque eu não sei explicar um dado milagre. A Bíblia é mentira porque eu não consigo fazer um homem andar sobre as águas. Gente, isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que nós não conseguimos explicar. Mas olhando para a Bíblia, tem muitas evidências, conforme a ciência caminha. Não consegue colocar em discretas escrituras. Eu falo ciência de verdade. Eu não falo pesquisador que tem uma teoria e já fala que essa teoria é mentira. A principal de todas, sem a menor sombra de dúvidas, é a teoria da evolução. Beleza, teoria da evolução. A teoria da evolução prova que o homem veio do primata em comum. Né? Porque dizer que veio do macaco está errado. Na verdade, existiu o primata em comum que separou em dois filos. Um virou o orangotango, né, que é o macaco sem cauda, e o outro virou o Homo erectus, que é o macaco que ficou em pé, vamos falar assim. Depois o Homo habilis, o homem de Neandertal, e só então o Homo sapiens. E hoje nós somos o Homem sapiens sapiens. Olha como isso o pessoal viaja. E aí eles vão dizer assim, mas é teoria, pessoal. Por que é teoria? Não existe o primata em comum, não existe prova científica dessa evolução, não existe reprodução em laboratório, não existe nada disso. Qual que é o grande argumento dessa turma? É só você olhar para o esqueleto. É só você olhar para tal coisa. Esse é o chamado argumento da contemplação. Tá bom, o camarada vê um esqueleto de sapo, um esqueleto de macaco, um de ser humano e fala, olha que é a evolução, olha o tanto que o esqueleto parece. E não há prova de DNA, não há prova de nada. Ok. Acontece que quando eu olho para a natureza e falo, olha só como é que a natureza é perfeita, vive em equilíbrio, só pode ter alguém, um ser superior poderoso que criou tudo isso. Aí o mesmo cientista fala, não tem lógica, isso não prova nada. Ué, você quer olhar para duas espécies diferentes e com base na contemplação, com base em ver, você quer provar que a evolução existe. Quando eu olho para a natureza e quero argumentar a favor de Deus, agora não vale mais. Então esquece esse negócio. Acontece que, infelizmente, tem muito crente que cai nessa. E olha só a influência do liberalismo teológico. E qual foi o grande argumento deles? Eu vou conseguir fazer isso porque isso é ciência. Porque agora eu consigo comprovar, sim, porque a fé, ler a Bíblia como sendo a palavra de Deus, isso é fé. Fé não tem base científica. Se eu me aproximo da Bíblia para interpretá-la, considerando que ela é a palavra de Deus, então a minha pesquisa fica manca, minha pesquisa fica viciada, porque agora eu não consigo ter uma visão imparcial. Pensa comigo. Se é errado eu me aproximar da Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus, porque isso vai viciar a minha interpretação, se eu olho para a Bíblia e me aproximo dela, sabendo que ela não é a palavra de Deus,
Isso também vicia a minha pesquisa, só que por outro lado. Então deu na mesma, eu quero ouvir tudo isso. Acontece que como tinha essa cara de ciência e esse pensamento teológico surgiu junto com o iluminismo, com o racionalismo, surgiu junto com o John Locke, com o Jean-Paul Sartre. Eu estou falando de nomes do período, tá? Não necessariamente eles. O que a gente conhece muito bem, que é o Jean-Jacques Rousseau, o Diderot e D'Alembert, não, esses são da Idade Média, isso é outra história. Vamos ficar só no Rousseau por enquanto. E aí acaba que essas pessoas, eles vão conquistar o pensamento da época. E aí a igreja passa a sofrer, porque todo mundo coloca a Bíblia em descrédito. Tem até teólogos do século XIX, começo do século XX, que tentam harmonizar a narrativa do Gênesis, da criação do mundo, com a teoria da evolução. Então é complicado isso. Acontece que surge uma pessoa, tá? Surge uma pessoa no século XX chamado Karl Barth. Gente, guarda bem esse nome, tá? Karl Barth. Depois eu coloco uma fotinha dele na tela aqui, que vai ser bem interessante a gente conhecê-lo, tá? Só o Karl Barth é um teólogo que ele colocou fim ao pensamento liberal, ao pensamento do liberalismo teológico, e ainda, de certo modo, trouxe de volta um pouco da força da ortodoxia bíblica. Viu, gente? É o Karl Barth. Ele sugeriu o seguinte. Vou colocar aqui a fotinha do Karl Barth aqui para vocês verem ele, tá? É um camarada bem interessante. Ah, vamos aqui conhecer mas a carinha do Karl Barth, vamos falar assim, né? É esse aqui, ó. Olha só, tá aqui ele, ó. Esse é o Karl Barth, pessoal. Peguei a imagem da internet. Como ele morreu não faz muito tempo, então nós temos assim muito material do Karl Barth, tá? Cuidado por ler qualquer coisa dele, porque esses neo-ortodoxos deixam a gente assim um pouco confusos em algumas questões. Mas aqui está o pensamento do grande Karl Barth. Vamos pensar o seguinte: os ortodoxos diziam, a Bíblia é a palavra de Deus, a leitura é literal, a interpretação da palavra de Deus também é literal. Ok, maravilha, a palavra de Deus é literal, vamos caminhar. Chega na ortodoxia, chega o liberal e fala, não, a Bíblia não tem comprovação científica, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não tem base racional e tal. Aí chega o Karl Barth e propõe o seguinte, ele faz uma diferenciação entre o que é a história em si e o que é o desdobramento histórico. Vamos pensar o seguinte, você um dia cortou o dedo na faca. E aí, no que você corta o dedo na faca, você é lá um engenheiro e você acaba desenvolvendo uma faca que evita o formato dela. Vamos inventar isso aqui. Evita o formato com o dedo e as pessoas agora conseguiram pensar num modelo de faca que não machuque as mãos. O que é, nesse caso, a história em relação ao fato histórico em si? Tá? Alguém cortou o dedo. Qual é a relevância dessa pessoa ter cortado o dedo? A criação de uma nova ferramenta. Acaba que a relevância histórica daquele cortar o dedo é muito mais importante que o corte do dedo em si. Tá? É quando você se apaixona, você sempre vê a pessoa. Um belo dia você olha e essa pessoa, né? E parece que a pessoa brilha diferente. Quer dizer, todas as vezes você olhou, mas teve uma vez em que esse olhar transformou a sua história, ao modo como você vê as coisas. Tá? Aí o que o Karl Barth propôs? A Bíblia pode não ser um livro, pode não ser a palavra de Deus. Ok, concordo com os liberais. Mas isso não quer dizer que a relevância histórica da Bíblia e que os seus ensinos não sejam de Deus. De que aquele que lê a Bíblia, ele pode até estar lendo um livro humano, mas quando ele lê, o ensino faz ele entrar em contato com Deus. Teve uma entrevista em que foi perguntado para o Karl Barth se ele realmente acreditava que a serpente tinha conversado com Adão e Eva no Éden. Aí ele respondeu que isso não importa, porque o que realmente importa é o que a serpente falou e qual
o desdobramento histórico dessa conversa. É aquilo que importa. E aquilo que importa é o homem pecou, o homem foi afastado de Deus, e ele desenvolve a história a partir daí. Gente, quando ele faz isso, ele meio que joga nos dois times, né? Porque ele tanto concorda com os liberais de que a Bíblia pode conter erros, de que a Bíblia pode não ser a palavra de Deus, mas ele também concorda com os ortodoxos de que o ensino bíblico é relevante, de que o que está escrito na Bíblia tem fundamento histórico, tem relevância moral, a gente pode chegar a Deus. Então, enquanto os ortodoxos, por exemplo, afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, o Calbart ou os neo-ortodoxos, eles vão afirmar que a Bíblia não precisa ser a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém registro daqueles que tiveram contato com Deus. E quando eu conheço essas histórias, eu também vou ter contato com a Bíblia. Olha que ele anda no meio termo ali, com as duas histórias, mas veja só o que acontece. Quando ele faz isso, ele acaba tirando a autoridade do liberalismo teológico, ele coloca uma pá de cal nessa história de dizer que a Bíblia não tem relevância, de que é um livro de histórias como qualquer outro, e ao mesmo tempo ele traz de volta a força da ortodoxia. A neo-ortodoxia ela ainda sustenta alguns pontos do pensamento liberal, ela não afirma que a Bíblia é inerrante, inspirada e infalível, ela não defende que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo o Calbart dá forças para a ortodoxia quando ele sustenta de que ela é relevante, que o ensino é relevante, que as pessoas podem conhecer a Deus a partir do ensino das Escrituras, apesar de concordar com os liberais que a Bíblia, sim, contém erros, sim, é um livro humano. Mas qual foi o resultado disso? Ele acabou trazendo de volta a força do pensamento ortodoxo, que crê que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, de que ela é a palavra de Deus, crê nos três pilares, inspirada, que o Espírito Santo inspirou os autores sagrados, inerrante, ou seja, não contém erros, falhas, mentiras, e ela é infalível. Tudo que a Bíblia diz é verdade, as profecias vão se cumprir. O que está na Bíblia que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Então aqui o Calbart concorda que a Bíblia precisa ser estudada e os ortodoxos agora vão voltar a pregar com toda a força que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível. Tudo isso ele faz a partir da sua carta aos Romanos, do seu estudo aí aos Romanos. Aqui, achei o livro aqui, ó. Não recomendo que vocês comprem, tá? Não precisa comprar esse livro aqui. É um livro grande, exaustivo e que vai acabar complicando a vida de vocês. Mas é esse aqui, ó, Carta aos Romanos, do Calbart, tem várias versões. Essa aqui é uma imagem da versão clássica, tá? Essa aqui é uma mais nova um pouco, uma promocional. Mas vocês são meus alunos, existem outros livros que são até mais relevantes para que vocês comprem agora. Mas, de qualquer forma, tá aí se vocês estão apenas curiosos. É nesse livro. O Calbart chega a dizer sobre a Carta aos Romanos, na verdade, um estudo do livro de Romanos, e que ele propõe isso. Ele diz que se sente como uma criança que estava escondido num canto escuro da igreja, puxou uma corda e, na verdade, ele tocou o sino e acordou a cidade inteira. Então, a pessoa estava sozinho, escondido, de repente chama a atenção de todo mundo. Foi essa a impressão que ele teve quando o estudo dele foi publicado e que os ortodoxos perceberam que ele acabou dando força para esse pensamento ortodoxo. Então, foi muito interessante e aqui estamos nós hoje, com essas três principais frentes de estudo, né? Os ortodoxos, eu me considero um teólogo ortodoxo, um crente ortodoxo. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, única regra de fé e prática para a igreja, única fonte confiável de doutrina para a igreja. O pessoal vem me falar que profeta profetizou, que pastor falou tal coisa. Eu quero saber se a Bíblia também diz. Se só o pastor falou, que ele vai plantar batata, que ele vai cuidar da sua própria vida. Eu quero saber o que a Bíblia diz.
né? A igreja em que eu sou da Assembleia de Deus de Campinas, para quem não sabe, Assembleia de Deus do Ministério Madureira, em Goiânia, Campo de Campinas. Meu pastor, ele é extremamente rígido quanto ao ensino das Escrituras. Nós pregamos a Bíblia. Não tem essa de eu sonhei, agora eu tive uma visão, não tem essa não. Aqui é o que Paulo quer que a gente faz, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus, os nossos pilares são aqueles lá do início da igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, né? O partir do pão e as orações. Claro que temos costumes, claro que temos dogmas, mas a gente debate costume, a gente debate dogma, mas a Bíblia a gente obedece, né? Interpreta corretamente e obedece. Nesse meio tempo, tivemos aí o surgimento do liberalismo teológico, que contestou a autoridade da Bíblia, se impôs durante quase 2 séculos na teologia, e então surge o Karl Barth com a neo-ortodoxia e faz essa proposta de que a Bíblia, sim, não tem prova racional. Ok, mas quando eu leio a Bíblia, eu tenho acesso a Deus. A Bíblia pode não ser inspirada, inerrante e infalível, mas através do seu ensino, nós temos acesso, nós temos um contato com Deus, vamos falar assim, né? Então existem hoje esses 3 principais pensamentos. Vocês decidem aí qual vocês acham tem mais base bíblica, racional. Eu sou ortodoxo, não tenho vergonha de falar, e eu não tenho essa de ser um professorzão isentão. Não tem isso não. Eu ensino os 3 pontos de vista, critico os 3 e já declaro o meu logo para ninguém pegar no meu pé. Gente, a ortodoxia é isso. E eu acho que vocês deram perceber ao longo das aulas o quanto nós sofremos com isso. O quanto tem gente na igreja hoje que olha para a Bíblia, mas não vê nela a palavra de Deus, que vê nela um livro de contos de fadas, apesar de ter Deus, que consegue criar uma divisão, uma dicotomia entre ter fé e entre estudar a Bíblia. Para mim, é a mesma coisa. Para mim não há diferença entre o estudo das Escrituras e entre o estudo das Escrituras e entre a fé, que as duas concordam com ela mesma. Eu concordo muito com o pensamento do Martinho Lutero, quando ele foi perguntado para ele se era mais importante ter fé ou estudar a Bíblia. Então ele responde que o estudo da palavra de Deus e a fé é como uma canoa de 2 remos. Um remo é a fé, outro remo é o ensino, e se eu tiver um só, eu vou remar em círculos o tempo todo. E nós vemos isso. Pessoas que têm muita fé, mas por falta de um bom conhecimento teológico, caem em falso ensino, acreditam em qualquer profecia, acaba se enrolando. Enquanto nós temos pessoas que estudam muito e pela absoluta falta de fé tem uma vida religiosa vazia, não consegue ser um bom pastor, é um cristão frustrado, porque ele está remando em círculos. Então, fico com o Lutero. Fé numa mão, Bíblia na outra, o estudo da Bíblia na outra, e vamos caminhando. É assim que deve ser a nossa vida. Jesus era um estudioso das Escrituras. Não tem um episódio dele ainda adolescente, conversando com os doutores da lei. Sempre que foi questionado, ele falava das Escrituras, nunca contestou, nem colocou em descrédito nenhuma palavra do Antigo Testamento, né? Fora os demais apóstolos. Quando eu olho para a carta aos Romanos, é uma grande releitura do Antigo Testamento a partir do sacrifício de Jesus. E agora tem gente querendo viver desprezando a Bíblia. Quanto à ortodoxia, também tem gente desse jeito na igreja, que acha que literalmente Jesus nunca andou sobre as águas, foi um tipo de ilusão de ótica, foi o povo que achou que tinha andado, mas de qualquer forma passaram a ter fé em Jesus, então isso foi muito bom e glória a Deus. Não interessa se o milagre é real ou se não é real, o que importa é que o povo creu. Só que para nós não pode ter isso. Não dá para dizer que Jesus, que Deus enganou todo mundo. E esse tipo de erro pode acontecer, por exemplo, tem gente para falar da soberania de Deus, não é que Deus é soberano, que ele controla tudo. Deus vê o futuro, aí ele volta no passado e profetiza porque ele viu o futuro. Isso não é Deus não, isso é um charlatão. Se eu pudesse viajar no tempo, eu via qualquer número da Mega Sena da virada, voltava no passado, jogava e nunca mais dava aula para vocês aqui, nem por esporte. Ia ficar só em casa viajando, né? Ficar andando de carrão. Você não vai fazer isso, não. O Ricardo tem poder de controlar a loteria. Ele ganhou uma vez.
Não tem poder de nada, foi no futuro e voltei. Então, não é isso. Deus controla a história porque Deus é todo-poderoso. Deus vê o futuro? Sim, mas Deus controla o presente e controla todas as coisas. Então, não tem essa de separar as coisas, tentar harmonizar dentro da minha limitação humana as coisas de Deus. Que isso não aconteça conosco mais. Tá ok? Só vou ler os comentários aqui e já pretendo encerrar por hoje. 9h10, tivemos um probleminha de novo na conexão, mas tudo bem. Lembrando a vocês que a imagem está ruim, mas daqui a pouco eu vou subir a gravação e ela está com uma qualidade um pouquinho melhor, tá bom? Yara Mello, a palavra de Deus é para quem crê. Concordo demais, viu, Yara? Mas mesmo para quem não crê, ela ainda é a palavra de Deus, ainda é Deus falando. Se o próprio Satanás estiver lendo a Bíblia, naquele momento está falando a voz de Deus, porque ele está dizendo o que a Bíblia diz. O Santo Agostinho, esse é um santo que eu gosto muito, ele dizia que nós temos que crer para conhecer e conhecer para crer. Essa é a lógica. Eu tenho fé em Deus, então eu conheço a Bíblia. E quanto mais eu conheço a Bíblia, ou seja, quanto mais eu estudo, mais forte fica a minha fé. Então eu gosto desse pensamento do Santo Agostinho. Crer para conhecer, beleza, creu, conhece a Bíblia. Agora eu vou conhecer a Bíblia, vou estudar. E agora que eu estudei, a minha fé fica muito mais forte. Tem gente que vem falar que não, porque se estudar vai perder a fé. Ué, gente, se estudar a Bíblia faz perder a fé, então a Bíblia é a causa do ateísmo. Então a Bíblia não é a voz de Deus. A Bíblia não pode ser usada na igreja, porque a Bíblia afasta as pessoas de Deus, porque deixa todo mundo sem fé. Então não faz o menor sentido. O estudo da Bíblia apaga o falso fogo, tira a falsa fé da nossa frente. E nós então temos uma fé sólida. Vou dar um exemplo para vocês. Pastor picareta, e eu rejeito chamar de pastor, né? Falso profeta que funda a denominação e sai oferecendo milagre para o povo aí, cobrando dinheiro, cobrando oferta de desafio, oferta de milagre, trízimo, para poder fazer milagre. Nessa pandemia de coronavírus, cadê eles curando o povo? Cadê o povo curado? Porque a Bíblia nunca nos deu essa garantia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas calma, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o evangelho correto tivesse sendo pregado nessas igrejas, hoje esses falsos profetas não estariam sendo ridicularizados. Eu sempre preguei o evangelho da salvação, veio a pandemia, continuo pregando o evangelho da salvação, a pandemia vai passar e eu vou continuar pregando para você e para quem estiver perto de mim, que Jesus Cristo vem, que ele vai buscar a igreja e que nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Neste mundo tem sofrimento mesmo, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Tá? Erlan Paula está dizendo que a avestruz é a evolução da galinha por causa do esqueleto. Pode ser, né? Ou ao contrário, né? A galinha é a evolução que diminuiu, né? Ficou pequenininho e evoluiu. Elisângela Rocha, paz do Senhor. O pessoal está mandando um abraço para vocês aqui, para todo mundo do Café e Teologia. Beleza. Leandro Moreira, Calbart acredita na inerrância da Bíblia? Cara, como eu expliquei aqui, é complicado dizer isso, né? Porque apesar de ele defender todos os pontos da ortodoxia quanto à relevância da Bíblia, ele concorda com os liberais que a Bíblia contém erros, que ela contém lendas, contém adendos posteriores. É meio complicado de afirmar isso, mas não rejeito o Calbart, que ele é um grande teólogo, um dos maiores do século XX, tá? Grande teólogo, mas em relação a estudar para a sua fé, eu recomendo conhecer mais os reformadores, especialmente o Martinho Lutero. Todo mundo é empolgado com o Calvino, mas eu digo para vocês, o grande teólogo daquele tempo é o Martinho Lutero. Gente, não só para as 95 teses, não só por outras coisas, mas ele é um grande estudioso, grande homem de Deus, com reflexo na educação, com reflexo não só na igreja, na filosofia, num monte de coisas. Então, um grande homem a ser estudado. Tem lá seus problemas, perfeito só Jesus, autores sagrados só os da Bíblia, mas é alguém que não pode ser desprezado, tá? E entra no curso do Café e Teologia de como estudar a teologia sozinho, que não apoia-se, que você vai aprender comigo aí alguns roteiros para você estudar, tá? Fernando Lagares, tamo junto, Fernando. Deus abençoe. Ó o Carlos aqui, ó. O Carlos manda vídeo pro Café e Teologia, trazendo Calvino não.
Carlos, é o seguinte, eu acho o Calvino um grande teólogo, né? Nada contra ele, eu também aprendo muito com o Calvino. A ênfase que ele dá na soberania de Deus é muito importante e eu adoto para mim como filosofia de vida, de cristianismo, de tudo. Só que o Lutero ele acabou sendo muito esquecido em detrimento do Calvino. E eu acho que entre Lutero e Calvino, eu acho, tá? Não me joguem pedra, não saiam do canal, que ele é um teólogo muito mais competente que o Calvino. Mas o Calvino também é outro que não pode ser desprezado, tá? Podem estudar aí os estudos do Calvino, o que vocês quiserem. Reflexões do Calvino em Salmos, no Novo Testamento, é muito bom. Mas quando é estabelecer doutrinas, eu acho o Lutero aqui um pouco mais interessante, tá? Até porque o Lutero gosta mais do paradoxo na interpretação da Bíblia e o Calvino nem tanto. Eu gosto do paradoxo. Por exemplo, quando o Lutero argumenta que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. E nós estamos aqui nesse ponto, né? Nós somos pecadores, estamos nessa vida de pecado, mas ao mesmo tempo somos santos, redimidos, né? Salvos em Cristo Jesus. E o Lutero trabalha muito bem com esse paradoxo e eu gosto dele. E o Carlos colocou no comentário aqui que concorda que o Lutero realmente é um grande teólogo, né? Ali para ser estudado por todos nós. Só tem um comentário só no Facebook, mas já tem alguém lá, né? A transmissão eu não recomendo por lá. Paulo César Jardim, grande abraço, pastor Ricardo. Nós trabalhamos juntos aí há mais de 10 anos numa loja de som profissional chamada MG Som, que existe até hoje em Goiânia. Conheci o Paulo lá. Grande abraço, viu, Paulo? Você é um cara muito gente boa. Gente, a aula de hoje já está encerrada, como eu falei para vocês. Já está acabando o semestre, daqui a pouco eu acabo com a transmissão das aulas. Vai que no segundo semestre a gente volta a se encontrar e vai ter aula só na faculdade. Para finalizar, pessoal, aqui na descrição desse vídeo está o convite para o Apoia-se do canal Café e Teologia. Tá? São R$ 20 por mês, entra para esse grupo. O que eu te ofereço? Tá? Te ofereço o meu apoio teológico, te dando dicas, te dando apoio, através do grupo de WhatsApp do canal Café e Teologia. Hoje mesmo eu mandei 4 livros, comentário de Salmos, lá no grupo do canal. Só quem é do Apoia-se recebeu. Ensino como é que faz biblioteca virtual, o que vocês podem ler, mando dicas. E eu me proponho a tirar dúvidas de vocês sobre qualquer assunto de teologia, é claro, né? Que eu posso te ajudar. Isso aí é ilimitado. Só não posso responder o tempo todo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu prometo que te dou total atenção no grupo de WhatsApp. E mensalmente vai ter uma Masterclass, também só para o pessoal do Apoia-se, em alguma área em teologia. Semana que vem, dia 11, e depois, na outra quinta-feira, daqui 15 dias, no dia 25, é o curso Como Estudar Teologia Sozinho. Muita gente tem interesse em estudar mais, em aprofundar em algum assunto, não sabe nem como é que começa, não sabe qual livro que compra, qual linha de raciocínio que deve seguir. E eu vou te ensinar tudo isso aqui, de dicionário que você tem que comprar, organizar ambiente de estudos, como é que eu faço uma biblioteca, o que eu compro, como é que eu vou conduzir meus estudos. Vou te ensinar tudo isso. Então, você quer estudar, não sabe como, não sabe quem, está com medo de gastar dinheiro à toa? Esse curso é para você, dia 11 e dia 25. Em julho, vai ter outro curso, já sei qual é, mas não vou falar para você. Então, se inscreve aí no Apoia-se do canal Café e Teologia e fica de olho no seu e-mail, que eu vou te mandar um e-mail pedindo seus dados para te colocar no grupo e depois para poder também te mandar o convite para as aulas, porque essa aula do Apoia-se é exclusiva para membros. No mais, pessoal, querem fazer alguma pergunta, um comentário? Coloca aí no agora, que já está na hora de finalizar essa aula. Se vocês não tiverem mais nada, a gente já finaliza bem aqui. Ô, Marcelo está aqui, abraço, viu, Marcelo, no Facebook. Grande abraço para você, viu? Obrigado por acompanhar essa transmissão também. Gente, então acho que é isso. Finalizamos por hoje a nossa aula. O vídeo vai ficar fora do ar. Daqui a pouco eu faço o upload aqui da gravação para ficar na qualidade boa para guardar para vocês. E se inscreve aí no Apoia-se e faça parte desse canal. Vai ser uma bênção para você e é também um financiamento coletivo que você vai ajudar esse canal aqui a continuar avante. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos.